Fala rapaziada, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje agora já tô vindo já de primeira mão para poder dar as informações do dia do nosso Fujuro, né? É... E eu vim falar da notícia principal que vem rolando, que é Hulk, né? E vai vir, não vai, decidiu o quê? Já teve já duas reuniões e até agora nada. É... Realmente tá uma situação meio complicada, a gente vai entrar um pouco nas notícias que saíram hoje, todas as apurações que foram feitas, confirmadas pelos jornalistas que estão tratando diretamente, tanto de lá de Minas como daqui também, principalmente da Rádio Tatiaia, lá de Minas, que está bem diretamente lidando com isso. Mas primeiramente queria pedir, por favor, para você se inscrever aqui no canal. Tá tendo uma boa quantidade de visualizações, graças a vocês. Eu agradeço muito, muito por todos vocês que estão me acompanhando, me assistindo. Então eu peço, por favor, se inscreve no canal, deixa a curtida. Acaba que normalmente os vídeos eu nem peço outro no fluxo de ficar falando e tudo, de dar as informações, de às vezes fazer as análises dos jogadores, eu acabo até esquecendo de pedir. Então, já venho se pedindo. E vamos ver o que acontece hoje mais cedo, ontem à noite, no dia 4/1, à noite, teve a primeira reunião, que teve o que eu imagino que você já tenha ouvido falar, mas caso não, a proposta do Galo foi uma coisa bem gigante, sim, né? Para o ego de um jogador, não só ego, mas pelo tamanho que o jogador representaria, né? Que foi um documentário grande feito de plataforma, da história do Hulk, do futebol do Hulk, até sendo muito comparado, por exemplo, com o que fizeram com o Michael Jordan. Se você não conhece, tem um documentário feito pela Netflix, The Last Dance, o nome. É, e seria mais ou menos dos mesmos parâmetros, inclusive até o Atlético já teria ido atrás de produtoras para poder viabilizar esse documentário pro Hulk. Sem falar que, pô, ele ainda vai ter uma porcentagem da SAF, 2% mais ou menos. Ninguém tá falando muito de números, o que foi parado de 2% da SAF do Atlético Mineiro. Ou seja, ele seria dono de um pedaço do Atlético Mineiro, né, mesmo que pouco. Um valor simbólico, mas deixa de ser. É, E uma estátua, cara. Uma estátua no clube. Então, assim, uma estátua ao redor do estádio do Galo. Então, para você ver o tamanho, são três projetos enormes que seria mesmo para marcar o Hulk como um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro e tudo com uma documentação enorme. Enfim, pro jogador, imagina só você no lugar do Hulk recebendo uma oferta dessa. Só que foi muito, ao que indica e ao que foi apurado tanto pelo Tatiaia Esporte como todos os meios de notícia lá de Minas, e o que vazou de lá foi mais essas propostas mesmo de idolatria e não esportiva. O Hulk teria que se aposentar, basicamente, no final da temporada, se ele não cumprisse algumas metas. Seria um contrato de 1 ano no Galo, se ele quiser ficar no Galo, 1 ano, cumpriu metas que eles estão botando lá no contrato, aí ele teria mais um ano de contrato e ficharia em 2027. Só que o São Paulo ele meio que já deixou claro que o Hulk não vai ter espaço de protagonismo como ele tinha. E como ele sempre teve no Atlético Mineiro esse ano. E até como ele começou a perder um pouco no final do ano. Então, há muitas chances dele não bater essas metas. E aí entra a questão. Ficou de ele decidir isso hoje, ele mandou uma contraproposta pro Galo, parece que teve outra reunião mais cedo, agora já é à noite, né, 9h25, como vocês estão vendo, mais cedo teve uma reunião e não foi resolvido em nada. E adiou agora para amanhã, que é o que está dizendo aqui no artigo do Itatiaia Esporte. Na tarde de segunda-feira, a expectativa era que houvesse uma definição. E Itatiaia apurou que ainda com pontos a discutir, uma terceira reunião havia sido marcada para o início da noite, porém mesmo remarcado para terça-feira, no caso amanhã. Pro lado do Fluminense e até do Atlético Mineiro, acho que agora tá começando a estreitar cada vez mais os sentimentos de toda a torcida do Galo, como do Fluminense, da torcida tricolor, porque, cara, define o que vai ser. E aí, vai jogar onde? Vai jogar no Atlético Mineiro? Vai continuar? Vai jogar no Fluminense? Tá precisando? O Fluminense tá na corrida para pegar um 9 que precisa já desde o ano. Foi a maior crise do Fluminense ano passado, a falta de 9. E o tempo tá se esgotando, os jogadores estão sendo
possíveis alvos que o Fluminense podia ter de alternativa de 9 ao Hulk podem estar sendo já negociados ou conversados com outros times, sabe como funciona o futebol, é muito dinâmico. Às vezes um cara que ontem estava livre no mercado, hoje já está em negociação avançada com outro time. Então o Fluminense não pode perder tempo. Assim como o Atlético Mineiro também quer uma definição. Os torcedores, ele é um ídolo lá, então os torcedores têm muito carinho por ele, quer que ele veja o que ele vai realmente fazer. É uma decisão difícil, eu não julgo também tanto o Hulk, porque, pô, é complicado. Ainda mais porque é muito atraente esse projeto do Atlético Mineiro de atleta, né? Tipo, de valorizar o que foi o Hulk no futebol e no Atlético Mineiro, principalmente. Só que futebol exige que as definições sejam feitas rápidas. Futebol é assim, é a momento. E agora falando um pouco do lado do Fluminense, já ouvi dizer, posso um pouquinho por cima, vi estatística do Hulk, se ele vindo, se ele vier mesmo, o Fluminense vai ter a review tudo certinho. Enquanto isso eu vou deixar aqui no Twitter também todas as informações da hashtag Chaya. Mas pro lado do Fluminense eu imagino que isso é fato também de um time como o Fluminense, já tem a segunda opção, o plano B, caso o Hulk não venha, o plano A é o Hulk. E por alto eu não vou cravar fonte nem nada, igual eu tô fazendo aqui, mas essa informação é pelos altos. O Fluminense já teria um plano B. Até então o Hulk seria o plano principal até o dia 8. Passou do dia 8 sem definição, iria para o plano B. O que me deixa um pouco com medo é que qual é o plano B do Fluminense? Desde o início da janela de transferências, nenhum outro nome de 9 foi ventilado além do Hulk. E aí o Fluminense precisa ver logo, precisa resolver isso logo, quanto antes. Porque os melhores jogadores, as melhores oportunidades, às vezes no meio da janela pode acontecer de abrir acontecer alguma coisa, o futebol tá imprevisível, e um bom jogador acabar aparecendo para poder negociar, mas essa espera pelo Hulk pode ser prejudicial, até porque o Everaldo ainda está no Fluminense, os salários do Everaldo estão barrando ele de ir para outros times. Vitória tentou, salário muito alto. Chapecoense tentou, salário muito alto. Tinha um rumor de times do Japão querendo, mas esfriou. Até agora também foi uma notícia só que foi vazada pelo alto. Então, John Kennedy tá lá esse ano. Vai virar? Vai ser um ano? Ninguém sabe. O que a gente tem certeza é que não tem como continuar com o que tá lá. E só o Hulk ter sido o nome ventilado até agora é um pouco assustador. Esse plano B do Fluminense estaria em sigilo total e realmente está funcionando, porque está em sigilo até agora ninguém sabe. Mas precisa tomar uma decisão. Vamos ver como vai ser essa reunião de amanhã. Eu imagino o Hulk é um cara muito profissional. Todo mundo, tanto no Atlético Mineiro como no mundo do esporte, valoriza o profissionalismo do Hulk. Tanto desportivamente como pessoa também. Então, como pessoa dentro do esporte. Então vamos ver o que o Hulk vai fazer. Ele tem até amanhã, né, para poder decidir. E a atualização é essa. Tá no imbróglio, virou novela. Tá numa novela já isso aí. Era considerado difícil no início. O Fluminense foi escalando. O Hulk foi começando a entender que não queria ficar no Atlético Mineiro e tudo mais. E agora tá esse 50-50 aí. Mas amanhã, tendo mais notícias, a gente vem aí para poder apurar alguma coisa definitiva ou não, se ele vai ficar pro Galo ou para cá. Se eu for dar uma opinião, um chute, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que ele vai ficar no Galo. Eu não acho que ele vai vir pro Fluminense. Eu acho que ele vai ficar no Galo. Por isso que eu digo que eu acho que o Fluminense tem que ver o mais urgente possível. O plano B do 9 já tá na mão. Não vê o Hulk, o plano B já tá aqui, vai. Já tá o mais, sabe? Não haja dúvidas, porque o principal problema do Fluminense no ano inteiro e foi o que menos tiveram nomes ventilados. Então vamos estar de olho nisso aí. E é isso. Qualquer informação nova a gente vai estar aí. Também no meu Twitter, qualquer informação nova eu vou estar publicando, compartilhando ou falando lá sobre, caso eu saiba de algo. Peço que você esteja ligado lá também, tá aqui na descrição. E é isso, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua noite. Espero que você tenha uma ótima noite
E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Por favor, não esquece de se inscrever. Não esquece de se inscrever e de dar o like. Tamo junto. É nóis. Valeu.